E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, vamos às atualizações, porque o pessoal ficou meio. É lógico que isso ia. Que o Toffoli ia bloquear, que ele ia ser o relator, que não sei o quê. Primeiro lugar, que o presidente aí já mostrou que essa história de distribuição de processo é uma puta besteira. Isso é mentira. Cai onde eles querem que caiam, com quem eles querem que caiam. Segundo, que o Toffoli é parte interessada nesse inquérito, por quê? Porque foi Toffoli que gestou esse inquérito, que fez esse inquérito em 2019 para calar a Crosué. Vocês lembram do amigo do meu pai? Foi daí que surgiu esse inquérito. Aí o Toffoli conseguiu tirar a matéria do ar, censurou a Crosué, trouxe a Crosué para o lado deles, que passou a agir contra o presidente a favor do Supremo. E aí Alexandre de Moraes falou: "Olha, posso tirar um ganho político aí, posso prejudicar o presidente, então me dá aí que eu vou seguir". Ele gostou da ideia dos inquéritos, eu vou seguir com isso e vou aumentar ainda mais. Então, além do Toffoli ser amigo do Alexandre de Moraes, ele é parte interessada, já que quem começou com essa ladainha toda foi o próprio Toffoli, tanto que ele fala que os fatos descritos na ação proposta por Bolsonaro não trazem indícios de possíveis delitos cometidos por Alexandre de Moraes. Como não? Como não? Ele não ameaça a democracia, ele não persegue pessoas, ele não prende sem fato ilícito, ele não inventa flagrantes eternos de internet. Não, não acontece nada disso. Tudo isso que a gente viu é coisa da nossa cabeça, é um delírio popular, tá? Nada disso aconteceu. Inclusive, o Dias Toffoli falar que ele é o editor da nação e logo depois que o STF é o poder moderador, também isso é coisa da sua cabeça, tá? Acredite no que eles falam, não no que você vê. O que você vê, você finge que não viu, porque eles tiram todo mundo de louco. Mas, por bem, aí o Dias Toffoli rejeitou a ação do presidente Bolsonaro, que mostrou uma outra face da moeda, a PGR. Então, o presidente entrou através da PGR com a queixa-crime, abriu a representação contra o Alexandre de Moraes. Tudo isso seria mais fácil se nós tivéssemos um Senado comprometido. Claro que tudo isso seria mais fácil se o Pacheco não fosse conivente. O Pacheco, o Congresso, a Câmara dos Deputados, eles não são acovardados, eles são coniventes. Eles deixam isso acontecer, eles sabem que vai acontecer, tanto que Pacheco participa de reunião com outros senadores na casa da Cátia Abreu, com outros ministros, a própria Carmen Lúcia faz parte de grupos feministas com jornalistas, ativistas e deputadas que militam a favor do assassinato de crianças nos úteros de suas mães. Então, isso já é uma prática comum. E o que é interessante nesse embate do presidente Jair Bolsonaro, o que o presidente Bolsonaro está propondo, é que ele está mostrando que o Supremo precisa se readequar no papel que eles prestam dentro do Supremo, da mais alta corte do país, porque eles estão se posicionando de uma forma totalmente ditatorial, nada republicana, e o presidente está mostrando isso ao mundo, que eles já usurparam todas as competências de todas as casas. Então quem está mandando no país exatamente é o Supremo. E o que me chamou a atenção disso tudo foi a declaração do Fux, que eu destaquei aqui para vocês. Fux falou em ataques gratuitos ao Supremo e negou que a corte interfira politicamente em outros poderes. Aspas, a justiça em geral, todos os tribunais são funções que não se exercem sem provocação. Quem que entrou no Supremo pedindo abertura de inquéritos sigilosos e ilegais, buscas e apreensões e prisões? Não houve provocação. Quem começou com isso foi Dias Toffoli e logo depois Alexandre de Moraes, que ampliou. Então, não houve provocação. O Supremo não sai da sua cadeira para julgar questões políticas, morais, questões públicas.
O Supremo, quando provocado, se manifesta. Há uma falsa impressão, uma fake news de que o Supremo invade a esfera de outros poderes, muito pelo contrário. E ele ainda elogiou a atuação de Alexandre de Moraes, falando que, que ele age com extrema seriedade e competência. E ainda disse que muitos talvez não saibam, mas é importante que se tenha exata noção de como esse trabalho do inquérito é importante para o STF, o qual revelou notícias de atos preparatórios de terrorismo contra o Supremo Tribunal Federal. Da onde é que Fux tirou isso? O que causa curiosidade é que não faz muito tempo, 5/5 aqui, gente, 5/5, 2022, ele criticou a regulamentação da mídia, das redes, e disse que em locais que tentam regulamentar as mídias e redes, a democracia é uma mentira e que a Constituição se torna uma mera folha de papel. O que Fux esqueceu é que no Brasil já se tornou uma mera folha de papel. A partir do momento que a Rosa Weber deu a Constituição de presente para o presidente Jair Bolsonaro, agindo de uma forma até muito cínica, ela deu a única cópia que tinha dentro da mais alta corte. E claro que notório saber jurídico é de extrema importância para você ocupar essa cadeira. Acontece que nenhum lá tem. Dias Toffoli sequer conseguiu entrar para o magistrado, ele repetiu. Ele entrou porque ele é amigo do Lula e o seu maior feito foi roubar um processo. Alexandre de Moraes só entrou porque é amigo de Temer, não que ele tenha um notório saber jurídico. Inclusive, quando ele era secretário da Segurança Pública aqui de São Paulo, ele foi pego em escuta, ajudando um desembargador a fazer esquemas e conchavos com outros ministros que já estavam no STF para se livrar das punições impostas pelo Conselho Nacional de Justiça, onde ele tinha funcionário fantasma, venda de sentença, eh, troca de funcionários entre ele e o pai, tinha um monte de coisa errada. E ele ensinou o caminho de quais ministros o tal do desembargador deveria conversar para que ele se livrasse das ações e realmente ele se livrou. Então, o maior feito de Alexandre de Moraes foi ensinar uma pessoa, um desembargador, a burlar a justiça e não responder pelos seus próprios atos. E Fux, que eu achei que estava consciente do papel da democracia, da liberdade plena de imprensa, dos nossos direitos fundamentais, dos nossos direitos individuais, não, ele sai em defesa de um ditador, de um cara que tem a sede de poder tão grande que está passando por cima de tudo e de todos, e tem a sorte de contar com um Congresso corrupto, fisiológico e, portanto, conivente, já que tem aí diversas ações que correm contra a maioria dos parlamentares no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, num ato que eu considero um tanto quanto hipócrita, o Fux ainda fala que a sociedade precisa estar unida em defesa do Supremo Tribunal Federal, fato esse que foi garantido pelo próprio Pacheco, que longe de suas funções, porque não é função do Pacheco defender o Supremo Tribunal Federal, e sim fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, mas ele prometeu defesa ao judiciário, ele quer que a sociedade defenda também o Supremo Tribunal Federal. Agora eu pergunto para vocês, que tipo de cidadão vai defender uma alta corte que solta corrupto, que solta traficante, que solta latrocida, que passa pano para corrupção, que soltou o maior bandido da história do mundo, que deixou elegível uma presidente empichada por pedalada fiscal, que deixa um condenado concorrer, que persegue, que censura, que cala. Que tipo de cidadão que vai defender isso, sabendo que quando o pau tá batendo em Chico, daqui a pouco ele vai bater em Francisco? Ou a história da água, uma hora a água fria bate no bumbum de todo mundo e aí não tem para onde correr. Mas o Fux disse que o Brasil tem como fundamento a soberania popular e a cidadania, e ambos os valores demandam uma boa informação para que tenhamos escolhas conscientes. Que escolhas conscientes se eles querem impor a escolha deles
através de empresas de fact-checking que fecharam acordos com o TSE e serão pagas com o nosso dinheiro, sendo que uma dessas empresas já respondeu 2 vezes. Por quê? Por fake news, que foi aos fatos, vai ter que indenizar a Revista Oeste e o Jornal da Cidade Online por inventar histórias contra esses 2 veículos. Então, que valores, que boa informação a gente pode ter se o Supremo, se os ministros querem impor quais informações. E o Alexandre de Moraes, numa palestra, ele deixa claro a mágoa dele em relação às redes sociais. Ele fala que agora a grande mídia é pouco respeitada. Então, a intenção deles é realmente devolver o monopólio da informação e da narrativa para a grande mídia, porque as coisas estavam caminhando muito bem antes das pessoas terem acesso a diversos tipos de informação e a uma forma de pegar a notícia verdadeira, de desmentir, por exemplo, a Folha de São Paulo, numa forma muito rápida. Então, isso acabou aí destruindo alguns planos, alguns planejamentos de poder, e por isso eles precisam nos calar. Não é nos calar que eu digo youtubers, é nos calar eu e vocês, é a sociedade, para que a Globo, o SBT, a Record volte a ter a total narrativa da informação, para que você não tenha onde, como ou porquê combater aquilo ou pegar uma outra visão dos fatos. Aí ele diz que não é possível enfrentar o problema da desinformação sem a sociedade civil, universidades ou setor privado. Universidades, porque o TSE fechou um acordo com 6 universidades federais e 8 universidades estaduais para criar um robô para que ele atue tanto no WhatsApp como no Twitter para identificar mensagens falsas, desinformação, principalmente em época de eleição, e comunicar aos órgãos competentes, conhecido também como Supremo Tribunal Federal. Então é isso que está acontecendo, pessoal. O presidente Bolsonaro, querendo ou não, ele fez uma jogada muito bem desenhada. Não gosto dessa história de xadrez, não gosto disso, mas uma estratégia muito bem montada. Ele está mostrando ao mundo o que realmente é o STF, o que está acontecendo no Brasil, que o ovo da censura, do controle já foi chocado e não há para onde correr, já que nós temos um Senado, um senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conivente, abobalhado, boca aberta, que não serve para nada a não ser se ajoelhar com a intenção de garantir os seus ganhos com os seus processos que na qual ele atua. Ele é o advogado de defesa que corre no Supremo Tribunal Federal. Deixem aqui para mim nos comentários como vocês acham que vai terminar essa história. Um mega beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e até mais.